Jovem Pan. E olha só, pessoal, eu quero falar agora do pleito presidencial, pelo menos, não, do pleito eleitoral, melhor dizendo, ali na Colômbia, que acabou nos oferecendo uma daquelas cenas, enfim, horrorosas, macabras, sinceramente, chocou o mundo inteiro, e as autoridades colombianas vêm avaliando as 3 principais hipóteses sobre os motivos do atentado contra o senador e pré-candidato à presidência do país, o Miguel Uribe, que está internado em estado gravíssimo nesse momento, após ser baleado num comício no último sábado, nesse final de semana. E as suspeitas, pessoal, levantadas, envolvem a tentativa de execução a rixas políticas. Não poderia ser diferente. Agora, de novo, vimos, inclusive, recentemente, um candidato sendo morto, era até um postulante ali à presidência do Equador, mostrando que, enfim, a política latino-americana não está longe. O Brasil chega a ser civilizado perto de alguns dos seus vizinhos aqui na região. Mas não deixa de ser uma democracia, né, Marinho? Totalmente. E a imagem é surpreendente, assim. Agora, o que mais surpreende diante de tudo isso é que uma pessoa foi apreendida, né? A gente tem que falar apreendida porque se trata de um menor de 15 anos, e ele não colocava nada nas redes sociais em relação à possibilidade de ataque, até mesmo de fazer uma oposição em relação ao candidato ao senador Uribe. Então, toda vez que a gente vê situações como essa acontecendo, não tem como a gente deixar também de linkar, devido à situação na Colômbia, com o narcotráfico, que ainda é muito presente, e justamente a proposta do candidato era de combater essas pessoas que agem em favor do tráfico, porque é muito forte ainda na Colômbia. Então, com certeza a gente vai ter desdobramentos, uma força-tarefa foi criada com mais de 100 agentes para investigar esse caso e saber qual foi o elo de ligação. Agora, se a credibilidade dessas investigações vão demonstrar que de fato aconteceu, é aí que gera dúvidas, né? Só adicionando um aspecto que eu acho muito importante nessa história, que o Miguel Uribe, ele tem a violência marcando a vida dele desde a infância, né? Porque o avô dele foi presidente. O avô dele foi presidente e a mãe dele foi assassinada, foi sequestrada pelo grupo de Pablo Escobar, passou 5 meses presa e acabou morrendo na operação que tentava resgatá-la. Ele tinha apenas 4 anos. Essa história também foi retratada por Gabriel Garcia Marques no romance Histórias de um Sequestro. Então mostra como que a vida do Miguel Uribe acaba marcada desde a infância por esse combate às organizações narcoterroristas, podemos chamar assim, e como, infelizmente, agora é mais um capítulo dessa violência, e como, ao longo de toda a vida, no lugar de rebater na mesma moeda, ele tentou construir políticas para tentar livrar o seu país a partir do império da lei, da democracia, a partir das regras do jogo, livrar o seu país da criminalidade, da violência, e, infelizmente, acabou sendo vítima agora mais uma vez de um atentado. Rodolfo, também queria trazer aqui, porque, de novo, a gente há de lembrar que temos que voltar para a base, de vez em quando, e lembrar que a política foi criada lá nos primórdios para ser a forma civilizada de dirimir conflitos, de conseguir atingir consensos numa sociedade tão diversa e tão dividida como a nossa, né? Isso desde sempre. Agora, quando vira esse mata-mata literal, principalmente na Colômbia, a gente viu no Equador acontecer, na facada de Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, para não soar aqui como uma chaga latino-americana, acontece em todos os lugares. O ex-presidente japonês foi morto, o Shinzo Abe, recentemente. Então, eu quero te acionar aqui, até porque as medidas de reforço na proteção ao Miguel Uribe, que foi solicitado algumas semanas atrás, foi negada pelo atual presidente Gustavo Petro, presidente, enfim, alinhado à esquerda. E claro que isso acende a discussão, principalmente o depoimento dele está gerando uma polêmica danada por lá, dele dando a entender que, de alguma forma, legitimando o ataque porque a criança era uma criança. No caso, não era criança, era um menor de idade, para ser mais preciso aqui. Adolescente, né? 15 anos. Adolescente. Mas, enfim, isso mostra só que, enfim, esse duplo padrão, essa tolerância seletiva, de alguma maneira, o atual presidente em exercício não deu a devida importância para o que a gente acabou de ver, que choca qualquer um. Claro, assim como o Donald Trump também pediu nas eleições passadas, antes de ele vencer, que ele gostaria de mais um reforço
né? E o FBI entendeu que não. Ele, como ex-presidente, tinha um limite ali de número de segurança. E o que acabou acontecendo foi um perímetro totalmente defasado e ele acabou levando um tiro ali na orelha. E, enfim, trazendo agora para esse caso, o que se espera de uma criança, né, que tem a violência marcada ali na sua família? Com 4 anos de idade, ele viu a mãe sendo sequestrada, torturada e depois de 5 meses assassinada por esse narco... Qual que é a palavra que você usou, mano? Narcoterrorista? Narcoterrorista, exatamente, essa palavra mais correta para se usar. E espera-se o quê de uma criança dessa que já cresce com esse trauma? Uma criança que talvez não vai dar certo em lugar nenhum, mas não, cresceu, fez a sua faculdade, se formou em ciências políticas, fez pós-graduação em Harvard, nos Estados Unidos. Olha só, e com 39 anos, estava ali na sua ascensão ao pleito político. Nós estávamos aqui falando só nesse momento sobre as eleições, mas ele se apontou como um principal candidato ali para tirar a esquerda do poder na Colômbia. E o que aconteceu? Teve o seu pedido negado pelo atual presidente. E aí foi inevitável. Um menino de 15 anos de idade, assim como na Colômbia, aqui no Brasil também é implantado isso, é um menor infrator, né? Ele não assume a responsabilidade dos seus fatos ainda por se tratar de um menor de idade. E olha só o que aconteceu, ele está em um estado crítico, levando 2 tiros na cabeça. Isso é inadmissível. E Marinho, eu queria muito ter o poder de estar noticiando isso como se fosse o último caso dentro da política acontecer. Mas, infelizmente, não. Você narrou muito bem que, ao longo da história política, isso aconteceu diversas vezes. E agora nós esperamos aqui, né, com fé, que ele saia do hospital, que ele reaja milagrosamente a esse atentado e que ele conquiste de verdade seu lugar à política, porque aí sim vai ser um nome muito, mas muito forte, vencendo toda a opressão e toda a parte satânica que envolve essa política que tenta tirar ele do pleito. Agora, na condição de presidente... Lembrando que os presidentes da Colômbia só têm direito a um mandato de 5 anos, se não me engano. Não tem direito à reeleição, por isso essa constante alternância de poder por lá. Mas o atual presidente, a declaração do Gustavo Petro, alinhadíssimo aqui com a esquerda latino-americana, foi estarrecedora. De alguma forma, ele legitimou o ataque, ou de alguma forma relativizando por se tratar de um menor de idade, e atribuindo a discurso de ódio do próprio jovem senador de 39 anos, o Miguel Uribe, que é um opositor político ideológico dele. Então, sinceramente, isso é a antessala do inferno político. Não dá para a gente sequer, enfim, cogitar isso como algo razoável no meio de um possível homicídio político que vai ter um impacto generalizado e lê do engano, ingenuidade total de quem não imaginar que os narcoterroristas e as outras organizações criminosas no continente não podem até acabar se inspirando nessa situação, caso não haja um repúdio e uma punição mais do que exemplar nessa situação toda. Marinho, o grande problema é que, ultimamente, a gente vê a política sendo mais relevante do que a própria humanidade. Quando a gente tem um chefe de Estado que, ao invés de se compadecer, ainda que com um opositor político, que toma 2 tiros na cabeça e ele simplesmente relativiza e acusa o próprio opositor de ser o responsável por tomar 2 tiros na cabeça, a gente vê que as pessoas estão colocando a política, o poder, acima da humanidade. Se você viu, quando o Donald Trump foi baleado também, o Joe Biden imediatamente se colocou, condolências, aquela coisa toda. A gente não pode, de forma nenhuma, relativizar um ataque violento contra quem quer que seja. O ponto é esse. As pessoas, elas estão tão preocupadas com o poder e é muito estarrecedor que este seja um chefe de Estado. Sim. Porque a gente quer que o chefe de Estado pense no outro, que ele pense na população que o elegeu. E o que a gente está vendo aqui é que a pessoa está muito mais preocupada com se manter no poder, sabendo, como o Rodolfo colocou aqui, que muito provavelmente o seu opositor será eleito se sair dessa, até pelas circunstâncias, que acaba gerando uma comoção. E veja, eu não estou de forma alguma querendo dizer que ele vai tirar alguma vantagem disso. Mas a verdade isso gera uma comoção enorme na população e na população que vota. E quando o representante atual do Estado acaba dando uma declaração como esta, ele atesta que a preocupação dele não é com o bem-estar coletivo, que a preocupação dele não é com a sociedade que ele deveria representar. E isso deve sim ser criticado e apontado a todo momento, cabendo a nós aqui fazer esse papel. Por quê? Porque a gente não pode admitir. A política, ela tem que ter um limite. E o limite é a humanidade. 2 tiros na cabeça não podem significar qualquer tipo de repressão à conduta de quem quer que seja. Sim.
Reforçando aqui, pessoal, a história familiar em volta do Miguel Uribe Turbay é trágica, para dizer o mínimo. Todo mundo aqui já se complementou nesse sentido, mas vale a pena reforçar. Júlio Turbay, presidente da Colômbia entre 78 e 82, o avô dele, que é pai da Diana Turbay, mãe dele, que, enfim, foi ali a pivô, especialmente no contexto, né, Mano Ferreira, do cartel de Medellín, na figura de Pablo Escobar, evitando a todo custo a sua deportação para os Estados Unidos, onde provavelmente apodreceria na cadeia. E, claro, sequestrou ela, que era uma jornalista ali influente, e acabou promovendo esse terror todo. Claro que o Miguel Uribe, que a gente se refere aqui hoje, pessoal, ele, enfim, foi até estudar nos Estados Unidos, formado em Harvard, e deu sequência à longa tradição política da família, e parece que, enfim, ganha esse contorno dramático, até histórico, parecendo que, enfim, é uma família que parecia predestinada a tragédias, né, nesse sentido. Exatamente. É uma história que literalmente foi retratada num romance de Gabriel Garcia Marques e que é digna de um romance latino-americano, porque passa por esses momentos de extrema tensão, imagine o que é você, aos 5 anos de idade, ter a sua mãe 5 meses sequestrada por um grupo narcoterrorista de Pablo Escobar. Deve ser... talvez o mais notório da história. Exatamente. E como que deve ser a experiência dessa criança que passa com sua mãe 5 meses sequestrada longe de casa e, de repente, acaba, na operação que tentaria libertá-la, ela morre. É uma história extremamente trágica que marcou profundamente a vida e a trajetória do senador Miguel Uribe, que fez questão de dizer que a forma dele de lidar com isso, de sobreviver a esse trauma, foi buscando perdoar os assassinos, o que não significa esquecer, mas significava retirar do coração dele a dor e a mágoa dessa história toda, para tentar, no lugar de tratar tudo isso com vingança, tratar com justiça, tentando construir meios efetivos, eficientes, por meio da política, meios civilizados de melhorar a situação do seu país e da criminalidade, da segurança pública de forma geral. E, infelizmente, nesse contexto todo de uma vida marcada pela tragédia desde o início, ele acaba sendo, agora, ele a própria vítima da tragédia, com um tiro que, vale dizer, ele sobreviveu à primeira cirurgia, mas segue em estado grave na UTI, e nossos votos aqui para que consiga sair dessa história e ter uma redenção, né? Porque, claro. Seria muito triste que essa história acabasse com um assassinato dessa maneira. Não, muito triste, para dizer o mínimo.